Eu vou fazer uma conta aqui para você perceber quanto de tempo útil você tem de vida. Talvez você ache que nós vivemos, na média do brasileiro, 77 anos, segundo os estudos. Isso se você viver até 87 anos, né? Muitas pessoas morrem muito antes. Muitas pessoas morrem bem antes. Mas nós não temos 77 anos. Sabia disso? Nós temos muito menos que você pode imaginar. E eu vou mostrar para você nesse vídeo. Então, se você não está inscrito no canal, já curte, já comenta. Também depois desse vídeo assim que eu for falando. E entra no canal também para você receber mais vídeos sobre isso. Quando eu falo, pessoal, de viver a vida, eu só tive consciência de fato que eu comecei a viver a vida com 30 anos de idade, sabia? É claro, eu tinha vivido várias coisas interessantíssimas na minha vida, mas a consciência do que de fato é viver foi com 30 anos de idade. E eu vou mostrar e falar para você por que eu tive, né, essa... Tem uma luz aqui me incomodando aqui. Que eu tive essa consciência de fato do que é viver. Eu estava chegando em Hong Kong. Então eu estava, depois de 48 horas de uma viagem turbulenta, de overbooking, parada tal, eu fui direto para a China. Eu tinha um sonho desde a minha infância conhecer a China. E especificamente Hong Kong foi crescendo no decorrer da minha vida. E com 30 anos, quando eu lembro nitidamente, quando eu cheguei com aquele avião, assim, era noite, era mais ou menos umas 11 e pouco da noite em Hong Kong. Hong Kong é muito iluminada. Isso foi no ano de 2002, março de 2002. E aí eu cheguei assim com aquele avião e eu olhei aquela ilha assim de Hong Kong, que é uma grande ilha, aglomerada de ilhas, né, a ilha de Hong Kong. E quando o avião foi descendo assim, olhando aquela luz, eu falei, meu Deus, eu nunca vou esquecer esse momento, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu nunca vou esquecer aquela sensação de estar realizando um sonho. E aí eu fui, depois curti aquela viagem maravilhosa. E aí eu fui entender que viver de fato é quando você tem esses momentos que você sabe que vai carregar pro resto da vida. Então quando eu estou falando de viver, pessoal, eu vou falar nesse vídeo muito sobre isso. E você aproveitar essas horas e o tempo que você tem, que é curto. Eu vou te mostrar quanto tempo que você provavelmente tem se você viver 77 anos. Você aproveitar mais esse tempo e viver todos os dias, desfrutar da vida que você tem. Olha só. Essa conta que eu vou falar para você agora é uma conta que em 1992 eu tive acesso a essa informação e de lá para cá eu comecei a ensinar as pessoas sobre isso. Em 93 eu comecei a ser um professor profissional, ou seja, instruir pessoas na área da liderança. Então, o professor não é um professor que vai ali fazer, né, o seu curso, né, para ser professor. Não, professor é quem professa, professor é quem ensina. E eu sou acima de tudo um professor, né, é assim que eu me vejo. E em 93 eu comecei a falar para as pessoas que elas não têm 77 anos de vida. Lá que a época era menos, hoje está com 77, né, então eu usava outros números. Mas a questão é, a conta que eu faço é com os primeiros 7 anos da nossa vida nós não temos consciência de fato quem nós nem somos, nem estamos fazendo aqui. Essa é a verdade. Então eu não conto os 7 anos, tá bom? É como vida, no sentido que eu estou falando de vida, de você falar e falar assim, uau, eu estou vivendo. Meu Deus, nunca vou esquecer desse momento. Essa consciência de vida que eu estou falando, tá? Quando eu falo vida. E depois você passa aí mais uns 13 anos de preparação de educação secular, né? Colégio, né, faculdade, se for uma pessoa normal, tá bom, pessoal? Não estou pegando aqui bem na média, tá? Para você se preparar para viver bem. Porque se você também não tem uma instrução qualificada, você também não vai aproveitar muito da vida. Desculpa te falar isso. Por isso que os estudos, você ter uma educação formal, ela é muito importante, né? Porque vai te dar armamento para você poder viver a vida no sentido que eu estou falando agora, né? Poder fazer viagens internacionais, curtir uma férias num lugar legal, passar momentos de qualidade na sua vida com as pessoas que você ama. Isso é viver. E não esquecer dos momentos, né? Então, de 77 eu estou tirando já aí 20 anos, tudo bem? Então nós estamos falando agora já em 57 anos de vida. Só que 57 anos de vida também é outra ilusão. Porque nós passamos grande parte da vida também comendo e dormindo. Você sabe que um
Um ser humano mediano, ele passa 17 anos comendo e dormindo, seguindo a teoria das 8 horas por dia. E aí é o seguinte, a alimentação, entre preparar seu alimento, entre você comer, entre você fazer a digestão, você fazer, né, a sua ida, né, até o local, uma hora de almoço, você tem que se deslocar. Então estou falando, colocando isso, tá? Você trabalha, né, numa empresa, ou você também faz sua alimentação, você trabalha na sua casa, não importa. São 17 horas por dia. E um ser humano também normal, ele passa 18 anos na sua vida trabalhando, tá? Dentro de uma empresa. Estou contando ali 22 dias, tá bom? Não estou contando nem 30 dias corridos. Se você fizer essa conta rápida, você vai perceber que você tem aí, na verdade, 22 anos. 22 anos. Essa é a conta que eu estou chegando agora. 77 vai para 22. Só que tem um detalhe, se 22 anos está vivendo, de fato, ou você está passando a vida? Está ficando tempo no celular? Está passando muito tempo em balada? Está passando muito tempo assim em televisão? Na frente da TV? Esses momentos você está guardando na sua memória? De fato você está vivendo ele ou não? Se não tiver, você não está vivendo 22 anos. Então você vai perceber que no decorrer da vida, poucas pessoas têm, de fato, vivendo, né, a vida como ela deveria viver. Todo dia, todos os dias, nós temos que, por exemplo, desfrutar da vida. Sabia que na Bíblia, em Gênesis, fala que todos os dias, Deus, depois que ele deu a incumbência, né, para Adão de cuidar, né, da humanidade, ele passava horas no jardim, todo final do dia ele ia visitar Adão. Isso fala na crônica bíblica de livro de Gênesis, para desfrutar a vida todos os dias. Então isso tem um princípio muito forte aí, né? Não espere o final de semana, não espere sextou, não espere o sábado, não espere o domingo para você sair com o carro que você quer sair, para você passear com seus filhos no lugares que você quer passear, ou com a sua esposa, ou com seu marido, ou com as pessoas que você ama. Não espera esses momentos que as pessoas colocam no seu calendário para você desfrutar a vida. Não deve existir segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo para quem quer viver de fato uma vida de significado. Se você for perguntar, né, para o seu cérebro, ele não vai saber de fato quais são os dias, se você não der o comando para ele entender, nem seu coração. Todos os dias são dias. Na verdade, o calendário são coisas inventadas, né, para a humanidade. Quanto de vida você tem vivido? Esses 22 anos que eu coloquei, ele pode diminuir para 10, se você viver menos, pode diminuir para 15, para 8. E aí, se você perceber que você não aproveitou a vida, não teve momentos de desfrute da vida, talvez você vai se espantar. Faz a conta. São nas férias que você se diverte, e olhe lá. Aí você pega essas horas do dia ou da semana que você está de fato se divertindo, ou que você, se você não lembra, você nem está vivendo, e aí multiplica para perceber quantos anos de verdade você tem vivido. Não caia na ilusão dos 77 anos, não caia na ilusão dos 57 anos, nem na ilusão dos 22 anos. E administre esse tempo entre comer, entre beber, entre dormir, entre trabalhar. Porque é aí que está o segredo. Você pode multiplicar as horas de prazer, as horas de viver aí. Sabia que o chinês faz muito isso? Ele desfruta, por exemplo, na hora da alimentação. Ele ganha tempo ali o tempo de qualidade na alimentação. Antigamente, talvez seus avós faziam isso, né? Uma vez por dia, pelo menos, fazer uma refeição com a família. Você é pai, você é mãe, você tem feito uma refeição com seus filhos, pelo menos uma vez por dia? Não tem feito isso? Explica muita coisa, porque tem tantos problemas na sua casa. Tantos problemas de rebeldia com seus filhos, tantos problemas aí rolando, né? Talvez vai explicar muita coisa. Fica atento. Curte o vídeo, comenta o que você achou, entra no canal. E vamos juntos melhorar nossa liderança dia a dia e curtir a vida todos os
dias, sem desculpa. Um grande abraço. Vila Belo, Márcio Silva.